Quinta-feira, 20 de fevereiro, está entrando no ar na sua TV Câmara, diretamente de Brasília para todo o Brasil, Visão Crítica. A análise dos principais fatos do dia a partir da leitura das primeiras páginas dos jornais. O nosso convidado de hoje é o deputado Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, líder aqui na Câmara. E nós vamos conversar. Hoje vai ser um trabalho espinhoso aqui do nosso deputado Pellegrino, porque as manchetes dos jornais todas se referem à reunião do Copom, do Conselho de Política Monetária, que foi terça e ontem, e que resultou no aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic, é o que os jornais todos destacam, mas também na retirada de 8 bilhões de reais do meio circulante brasileiro através do aumento do depósito compulsório da rede bancária comercial. Na verdade, deputado, o que todo mundo está falando aí na imprensa, desde ontem, do fim da reunião até agora de manhã, é que essa fórmula é a fórmula tucana e que o governo está mais tucano do que os tucanos, porque está arrochando mais ainda. A realidade mudou a ponto de a receita ter de ser mais rigorosa, ou o governo não está encontrando uma solução, uma saída alternativa? Como é que o senhor está vendo isso? Luiz, na verdade nós estamos administrando a herança tucana. E por algum tempo, em função do que herdamos, vamos ter que fazer uma transição. Então nós temos um cenário de retomada da inflação no Brasil. Ninguém pode achar que o governo pode ficar de braços cruzados diante disso. O presidente Lula na campanha prometeu combater a inflação, manter os contratos, assumir os compromissos com o superávit primário e assumir o compromisso com a manutenção desses itens e também com a retomada do crescimento econômico, a geração de emprego, com a justiça social. Nós estamos há 50 dias de governo e temos um cenário que nós temos que evitar que a inflação volte ao país e nós precisamos estabilizar macroeconomicamente o país também. Então as medidas que têm sido adotadas são medidas no sentido de permitir este caminho para que a gente possa, em breve, estar baixando os juros e retomando o crescimento econômico. Na verdade, esse aumento do compulsório, mais do que o aumento dos juros, significa que o governo está com muito medo da inflação? Olha, é importante a gente registrar que o mercado queria uma taxa maior. O mercado chegou a falar em 2,5%, 3% de aumento da taxa de juros. O governo, o Copom no caso, ele foi mais tímido, ele optou por uma solução de dar uma taxa de juros, um aumento, uma elevação menor, com medidas complementares de combate à inflação, um aumento do compulsório, que vai enxugar, certo, o meio circulante, e com isso permitir uma retração e ter efeitos na inflação. Agora, o governo também hoje, o presidente Lula se reúne com o sistema financeiro brasileiro, não só o público, como também o privado, no sentido de discutir com medidas complementares a essas para não levar o país à recessão. O senhor sabe de alguma ideia que o governo tem dessas medidas complementares? Aumentar o crédito, por exemplo, bancário, certo? Porque hoje, principalmente as instituições privadas, elas são muito econômicas na concessão do crédito bancário. O governo tentar fazer um acordo com o sistema financeiro para aumentar o crédito bancário. Os bancos públicos também disponibilizar um crédito maior, no caso do Banco do Brasil, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste, que tem seus estoques, tem suas reservas. Agora, direcionar esse crédito para setores que possam retomar o crescimento econômico e gerar emprego. Setores sociais, quer dizer, construção de casa própria, esse tipo de coisa, assim, programas de para a indústria, para a agricultura, setor de serviço, agricultura comércio, familiar, para a agricultura familiar, esse tipo de coisa. Atividades que podem gerar emprego em massa, o microcrédito, para a pequena e média empresa, ter um crédito mais barato, direcionado para a retomada do crescimento econômico e não para o consumo diretamente, mas para uma retomada do crescimento econômico que vai gerar a retomada do consumo pela via direta. Quer dizer, vamos retomar pelo setor produtivo, né? Isso. E aí sim começar a distribuição depois. Isso parece um pouco com aquela fórmula do Delfim, né? O problema é que não distribuir o bolo. Pois é, deixar crescer o bolo show para distribuir. Foi comido pelos mesmos e o pessoal que estava esperando comer sua parte ficou de fora desse bolo. Isso também no nosso governo, o bolo vai ser distribuído. Essa é a grande expectativa. O governo é o primeiro governo de esquerda, o primeiro saudado, inclusive, internacionalmente. A preocupação com o social já, inclusive, levou o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a ser cogitado para a indicação para o Nobel da Paz. Quer dizer, é um outro perfil completamente diferente.
Mas são situações muito conflitantes, porque há uma cultura da elite brasileira de conduzir a política, de conduzir a administração, de conduzir o país, e que não vai abrir mão disso, não tem demonstrado que não vai abrir mão disso. Não é só a elite brasileira, é todo um concerto internacional, não é não? Olha, veja bem, a eleição de Lula, Luiz, ela gerou uma nova relação de força no Brasil. Acho que há uma compreensão, inclusive, dos que são os detentores do poder econômico, que a eleição de Lula não mudou a base da economia brasileira, mas ela gera um deslocamento da relação de forças. E esse deslocamento dessa relação de forças para melhorar a situação, digamos assim, da maioria da população. Então, acho que está muito claro, a eleição de Lula representou isso. E a gente já, digamos assim, pode comprovar isso nos primeiros momentos. O governo acabou de adotar um contingenciamento de 14 bilhões do orçamento, e a preocupação primordial do governo foi que esse contingenciamento não incidisse sobre a área social. O programa Fome Zero, por exemplo, não teve corte. Não teve um corte de 1,4%? Não, ele teve um corte de 28 milhões, mas não foi um corte dos benefícios. Foi um corte nas atividades mesmo. Então, vamos supor que você tenha 1.000 pessoas participando da distribuição dos benefícios. Você diminuiu para 800. Você racionalizou, deu maior eficiência aos meios, mas os benefícios não foram cortados. Assim como outros programas importantes também não foram cortados. E, na verdade, esse contingenciamento, ele é uma medida de precaução. Não podemos, aí eu volto de novo ao ponto inicial. Nós precisamos saber qual foi a herança que nós herdamos do governo Fernando Henrique Cardoso. A dívida pública chegou a 63% do produto interno bruto. O dólar quase ultrapassou a casa dos R$4. A inflação chegou a quase 12,5% ao ano. Então, não é da noite para o dia. E o país não está pior porque, durante a transição, este governo assumiu a responsabilidade. Esse governo, inclusive, prestou a sua credibilidade para que, a partir de medidas compartilhadas, a gente pudesse tomar posse no 1º de janeiro num cenário mais, digamos assim, melhor. Eu diria que o Brasil estava na UTI, em outubro do ano passado, hoje já está na semi-UTI, a caminho do quarto da enfermaria. Agora, tem um complicador, que é um vírus que está aí no ar, que é a guerra, ao qual se referiu o presidente. Que pode levar o barril de dólar a 40, 50 dólares, que pode aumentar mais ainda restrições de investimentos, e isso terá... aliás, essa questão da matriz energética, que é o conflito Estados Unidos-Iraque, né, e que nós vamos falar daqui a pouquinho, até porque nós vamos fazer o primeiro intervalo agora. Antes do primeiro intervalo, eu só queria fazer o registro a propósito da herança de que fala o deputado Nelson Pellegrino, está aqui na primeira página do Chico, a charge de hoje, que é ótima, o Lula examinando aqui as estátuas de Fernando Henrique, Itamar e Antônio Carlos Magalhães. Muito bem feito, não? A propósito da dinastia Tang, né? Lá da China. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Só um intervalo.